Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Uma possível reviravolta está para acontecer relacionada ao Nicolas. As negociações que já teriam ali esfriado podem voltar à tona e a gente pode ver, quem sabe, o Nicolas vestindo a camisa no Vasco. Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nicolas, negociações com o atleta, uma possível reviravolta, já que ali, as negociações com o jogador teriam esfriado. A gente pode ver sim, quem sabe, o Nicolas vestindo a camisa do Gigante da Colina. Vamos explicar o que está acontecendo aí nessa possível contratação. Falar também com relação ao Anderson Martins, o jogador aí quer definir o seu futuro. A gente vai trazer novidades com relação a essa situação e falar sobre muitas outras novidades. Mais uma dívida gigantesca, milionária, atualmente de 15 milhões, chegando ao Vasco da Gama, falar sobre Thales Magno, o jogador retornará aos gramados e muitas outras notícias. Então, torcedor, temos muitas novidades no vídeo de hoje e, é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu, no seu e no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também eu vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Deixa a sua opinião aqui embaixo e, como eu venho fazendo aí nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. Eu começar falando, como eu sempre venho fazendo nos meus últimos vídeos, sobre o que aconteceu no treinamento de ontem lá no CT do Almirante. Tivemos muitas novidades, o treino que foi dividido em dois períodos. O primeiro período ali os jogadores estiveram em campo, mas fazendo os trabalhos que fazem normalmente na academia, um treino de muita intensidade, um treino realmente misturado ali com pesos para, de certa forma, melhorar a forma física de cada atleta, sendo esse o primeiro período. O Thales Magno participou, o Marquinhos Gabriel participou. E no segundo período foi um treino em campo mesmo, algo ali misturado com bola, para os jogadores, de certa forma, melhorar ali algumas funções táticas durante o campo. O Marcelo Cabo participou desse segundo período. O primeiro período foi somente feito pela preparação física do Vasco da Gama, o Daniel Félix, o preparador físico do Vasco. E é claro, o time demonstra aí, pelo menos nos últimos treinamentos, um time bem fisicamente, um time que demonstrou uma melhora muito grande com relação a essa última temporada. E as duas grandes novidades desse treinamento foi a volta do Thales Magno e aí a melhora do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que eu sempre venho falando e repetindo aqui nos meus vídeos, passou por um longo período afastado dos campos. Os dois últimos jogos contra o Resende e contra a equipe do Madureira, o Marquinhos Gabriel não participou por conta de uma lesão no aquecimento contra a equipe do Boa Vista. E o Marquinhos Gabriel já está 100%. Sábado veremos ele dentro de campo contra a equipe do Madureira. E o Thales Magno, uma recuperação muito rápida, ele que sofreu uma lesão no dia 29 de março, uma entorse no joelho esquerdo. A previsão de volta do Thales seria somente apenas 2 meses para frente, ou seja, lá no final de maio estaria ali voltando, quando o Vasco estaria começando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele surpreendeu muito positivamente, teve uma recuperação muito mais rápida do que o esperado pela ali comissão técnica, e acredito também que o departamento médico do Vasco da Gama. O atleta inclusive já surpreendeu e já volta a treinar com bola. Tá passando aí um vídeo para vocês também do Thales Magno já fazendo o treino junto ao elenco principal e ao elenco do Gigante da Colina, Então, muito provavelmente que no primeiro jogo das finais, caso o Vasco venha se classificar, venha vencer o Madureira, no primeiro jogo da final da Taça Rio, o Thales já possa estar presente, ajudando ali o elenco. E eu volto a repetir e volto a perguntar para você, torcedor vascaíno, o que você acha sobre Thales Magno? Confia num bom retorno do garoto? Acredita que ele vai retornar da mesma maneira que ele começou com a camisa do Gigante da Colina lá no ano de 2019? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos seguir, rapaziada, porque temos ainda muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar com relação a Nicolas do Paysandu, um possível reforço aí que pode estar pintando no Gigante da Colina. Mas antes de falar sobre esses atletas, sobre novos nomes, falar sobre nomes antigos que passaram pelo nosso Vasco da Gama, relacionado aí agora ao Wendel. O Wendel é um jogador que esteve vestindo a camisa do Vasco entre os anos de 2012 e 2013, um jogador que esteve presente naquela campanha desastrosa do Vasco, onde ele caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Wendel esteve presente na queda, esteve presente também na ascensão na Série A.
Um jogador ali, na minha opinião, de pouca qualidade, né? Um volante canhoto que esteve presente durante esse período. E ele ali no ano de 2015 entrou na justiça contra o Vasco da Gama, cobrando uma dívida de R$1,5 milhão referente, é claro, a salários atrasados. Porém, ontem a justiça determinou a penhora de 14,7 milhões de reais, referente a esses mesmos R$1,5 milhão lá do ano de 2015. O que aconteceu foi o seguinte, a dívida praticamente foi multiplicada por 10 vezes, né? Definitivamente, aí o Vasco não pagou naquele momento, no primeiro momento que o Wendel entrou na justiça, e a dívida se multiplicou ali por 10 vezes. Então, definitivamente é muito ruim a situação do clube, são esses motivos que asfixiam financeiramente o nosso gigante da colina. A dívida que batia, né, 832 milhões, pode acrescentar mais 14 aí, referente agora a essa penhora feita com relação à dívida salarial, o atraso salarial do Wendel, lá na gestão ainda Roberto Dinamite. Muito difícil, e ainda seguindo, né, falando em dívida, infelizmente temos novidades com relação aí a novas penhoras dentro do clube e relacionadas aí a Marrone e Volta Redonda. Para quem não sabe, eu venho falando aqui nos meus últimos vídeos com relação a essa dívida, né, relacionada aí ao Marrone, no período em que ele estava no Vasco da Gama. O Vasco conseguiu vendê-lo ao Atlético Mineiro por 20 milhões de reais, um dinheiro, acredito, muito bom, né, por conta aí do Marrone não ser um jogador de muita qualidade. O Vasco conseguiu um dinheiro bom, porém Volta Redonda detinha 30% dos direitos do atleta. O Vasco no primeiro momento, no caso, teria que dar, né, 6 milhões, deu apenas 1 e agora deve 5. Chegou até mesmo a costurar um acordo com Volta Redonda, porém não pagou a parte que deveria ser paga nesse acordo que fez, até diminuir a dívida que no caso inicialmente era de 6, foi para 4 milhões e meio, porém o Vasco não pagou e o valor que foi acordado acabou voltando ao normal no caso de 6 milhões. Ou seja, o Vasco agora não pagou. Segundo notícias, o Jorge Salgado iria entrar em contato com o presidente, os dirigentes do Volta Redonda para tentar renegociar essa dívida, porém nenhum contato foi feito por parte do presidente do Gigante da Colina. Então, com isso, segundo notícias aí do próprio dirigente do Voltaço, Flávio Horta, o Vasco não fez qualquer contato e ali o Volta Redonda não abre mão de entrar na justiça para cobrar essa dívida de 5 milhões de reais. O Vasco atualmente, sabemos da condição financeira, não tem dinheiro para nada e principalmente para dar esses 5 milhões na mão do Volta Redonda. Vamos esperar um posicionamento dessa atual diretoria, esperar um posicionamento do Jorge Salgado para, de certa forma, pagar essa dívida, que pode aí fazer com que aconteça a mesma coisa que está rolando aí com o Wendel. Uma dívida pequena que acabou sendo multiplicada por 10, acabou de 1,5 milhão passando para 15 milhões e muito provavelmente uma dívida que atualmente é de 5, pode virar 30, 40 daqui a alguns anos, caso o Vasco não venha a pagar. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar agora sobre assunto interessante. Assunto, é claro, que interessa o torcedor vascaíno relacionado a reforços. 2 nomes aí, o Vasco ainda está na procura de novos reforços. A cada dia eu falo, né, sobre novos jogadores aí que são especulados dentro do clube. Ontem tivemos aí novidades relacionadas ao Jean Vitor, lateral esquerdo do Boa Vista. Também trouxemos ali novidades com relação ao Dedé. Mas hoje eu quero falar sobre 2 atletas, sendo o Anderson Martins e o Nicolas, atacante do Paysandu. Primeiro relacionado aqui é o Anderson Martins, jogador aí que esteve nessa última temporada no Bahia, inclusive no período de transferência ao Bahia ele foi especulado dentro do Vasco, como sempre é um jogador ali de certa forma que tem o carinho do torcedor vascaíno por conta de tudo que conquistou aqui no Gigante da Colina lá naquela temporada de 2011, fez uma grande parceria com o Dedé, voltou em 2017, conseguiu levar o Vasco à pré-Libertadores e uma grande campanha também naquele momento. Então é um jogador que chama a atenção do torcedor. Segundo notícias, o Anderson Martins rescindiu, né, o contrato com o Bahia e ele estaria buscando uma aposentadoria. Porém, até o momento nada foi oficializado. O Anderson Martins ainda não se aposentou e estaria também esperando propostas de um novo clube. Deixando bem claro aqui para você, torcedor vascaíno, o Vasco não fez proposta alguma, não há negociações abertas, pelo menos é o que chegou até nós. Não há nada ainda entre Vasco e Anderson Martins e provavelmente não irá acontecer também nada, pelo menos é o que mostra por parte da diretoria Cruz Maltina, mas ele está buscando a aposentadoria, não oficializou nada e caso venha alguma proposta que interesse a ele, tanto a ele, né, quanto o clube, ele pode sim mudar de opinião. E essa do bola aí eu jogo para vocês. O que vocês acham? Acha que seria bom o Vasco ali buscar um contrato de produtividade, buscar o retorno do Anderson Martins, que sempre que passou pelo Vasco da Gama teve ótimas atuações? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você acha sobre um possível retorno do zagueiro vestindo a camisa do Gigante da Colina? Falar aqui também sobre Nicolas. Nicolas é um atacante atualmente que é do Paysandu. Acredito que um dos grandes destaques aí do Papão dessas 2 últimas temporadas, pelo menos, né? Quem acompanha o futebol do Nordeste, o futebol
paraense, sabe muito bem da qualidade do Nicolas, um jogador aí que vem há muitas temporadas fazendo grandes jogos, é um dos principais artilheiros aí, se não um dos ídolos aí da história do Paysandu, e fontes ligadas aos Gigantes da Colina dizem que o Vasco ainda está interessado em dois jogadores estão muito no radar da diretoria cruzmaltina, e o Nicolas seria um desses dois atletas. Ele aí que declarou há umas semanas, o presidente, né, no caso do Paysandu, chamado Maurício Ettinger, declarou há algumas semanas, né, naquela envolvimento, naquela polêmica que envolveu o Nicolas e o Vasco. O Nicolas queria vir vestir a camisa do Gigante da Colina, a torcida do Paysandu ficou muito revoltada com relação nessa possível transferência do Nicolas, ele que teria contrato com o Paysandu até o final de 2022, iria encerrar o seu contrato para vir jogar no Gigante da Colina. Isso revoltou parte da torcida, o Nicolas deu um passo atrás com relação a isso por conta da polêmica que foi gerada, mas há algum tempinho atrás o presidente do Paysandu veio à mídia e falou o seguinte: se eles, no caso Vasco, gostarem, ficam com o Nicolas por um valor de uns 20% da multa, pagam em 3 vezes, sendo a primeira no final do ano. Para quem não sabe, o valor da multa rescisória do Nicolas gira em torno de 2 milhões de reais. No caso, 20% aí desse valor, né? Aliás, 20% desse valor seria 1 milhão de reais dividido aí em 3 vezes, um valor muito significativo. Acredito que o valor bom dá sim para o Vasco pagar, o valor da multa do Nicolas é 5 milhões de reais, no caso 20%, né, seria 1 milhão ao ano, um valor que daria sim para o Vasco pagar e dividir em 3 vezes, giraria algo em torno de 300 mil por mês, 300 mil, né, a cada mês ali. O Vasco pagaria a primeira parcela somente no final do ano e o restante pagaria na próxima temporada. O Nicolas é um grande jogador, atualmente na última temporada tem 19 gols e nessa aí tem 5 até o momento. Porém, por incrível que pareça, é um dos artilheiros aí do Parazão, mas nos últimos 5 jogos o Nicolas não marcou, e segundo notícias da própria torcida paraense, que tem se revoltado também, o Nicolas declarou ali que quer vir ao Vasco da Gama, e depois dessa declaração ele parou de jogar bola. É nítido aí a falta de vontade, segundo alguns torcedores do Paysandu, do Nicolas dentro de campo após um possível interesse do Gigante da Colina, e também após ter demonstrado a vontade de vir jogar no Vasco da Gama. Eu trouxe notícias aqui alguns dias atrás falando que o Vasco já teria confirmado aí um novo atacante, o Vasco já estaria com tudo certo para que esse novo atacante viesse vestir a camisa do Gigante da Colina. Não temos ainda relacionado ao nome, qual é o nome desse atacante, mas o Vasco tem sim, estaria esperando apenas o final do estadual para anunciar esse novo reforço, um reforço aqui do futebol brasileiro, e quem sabe esse nome não pode ser o Nicolas. Volto a repetir, não temos nada confirmado, o Nicolas ainda tem o interesse do Vasco, o Vasco ainda também tem um interesse na contratação do Nicolas. O próprio presidente do Paysandu falou que liberaria ele de uma forma diferente, que seria a oficial, e vamos aguardar. Quem sabe o Nicolas pode sim vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. Para encerrar o vídeo, rapaziada, falar aqui rapidamente sobre Jorge Salgado e Vaspix. Ontem, né, após essa grande manifestação da torcida vascaína fazendo doações aí, doações que já batem aí o teto de 400 mil em ajuda ao Gigante da Colina, o Jorge Salgado se pronunciou, falou aí, né, agradeceu ao torcedor vascaíno relacionado a essas doações em massa que ajudaram o clube, e também disse para onde irá esse dinheiro, será destinado às categorias de base, e também falou que no final de semana terá uma prestação de contas de como foi utilizado esse dinheiro do torcedor. Então, ouçam aí rapidinho as palavras do atual presidente do nosso Gigante da Colina, falando o que ele irá fazer com esse dinheiro, e agradecendo também você, torcedor vascaíno, que fez a doação ao Gigante da Colina. Eu queria agradecer a torcida vascaína, que mais uma vez dá uma demonstração de solidariedade, de apoio ao clube, num momento tão difícil. Obviamente, os recursos arrecadados até agora, em torno de 400 mil reais, não resolvem um enorme problema financeiro que o clube tem, mas é uma sinalização da confiança que a torcida tem na administração e da solidariedade desse torcedor que está sempre apoiando o nosso clube. Queria também passar a informação que ontem, numa reunião de diretoria, a gente resolveu que esses recursos vão ser todos canalizados para a base para pagar algumas despesas operacionais em atraso. É importante também ressaltar nessa campanha que o nosso financeiro, o Departamento de Finanças, vai fazer uma prestação de contas o mais detalhada possível da alocação desses recursos. E também agradecer mais uma vez esse movimento que é tão expressivo e tão solidário. Então foi isso, rapaziada. Eu também vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu comentário, o que você acha aí, né, dessa atitude dos torcedores, do Jorge Salgado, da direção vascaína em fazer essa movimentação relacionada à arrecadação de dinheiro
via torcedor. Deixa a sua opinião aqui embaixo o que você acha dessa atitude. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos, como eu sempre falo, possam ter acesso a esse conteúdo, que a nossa família possa crescer cada vez mais. Eu também venho pedir desculpa a cada torcedor vascaíno. Ontem aconteceu uma polêmica aí envolvendo capa do vídeo, título do vídeo, o conteúdo aqui do canal. Então também peço desculpa caso você tenha ficado chateado. Esse é o meu canal. Eu quero sempre trazer as melhores notícias, os melhores conteúdos para vocês. E quando eu chateio cada um, é claro, eu tenho que vir aqui sim pedir desculpa a todos. Mas esse foi o vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Uma ótima quarta-feira. Deus abençoe. E é claro, saudações vascaínas.